Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. E nesta noite, hoje, o último domingo de fevereiro, nós encerramos essa série de mensagens pensando na elevação do serviço que nós temos que prestar. E o apóstolo Paulo, de certa maneira, ele nos ajuda a compreender um pouco mais sobre isso nessa carta. E hoje nós encerramos a série de pregações na carta de Paulo aos Colossenses. Diz-nos assim o texto da palavra do nosso Deus: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que Deus abençoe essa leitura e de igual forma a explanação da sua palavra, Meus irmãos, muitas responsabilidades há para as pessoas, e eu creio que eu já devo ter falado de uma criança ainda no período escolar, uma pequena criança ainda, mas já na escola. E a professora lhe pergunta para essa criança, para esse aluno, como ele definiria a palavra responsabilidade. E essa criança, com toda a sua simplicidade, ela disse para a professora: eu não sei responder com palavras, mas eu posso dar um exemplo. Professora, responsabilidade é mais ou menos assim: a minha calça tem 2 botões. Se um dos botões cai, o outro botão fica com toda a responsabilidade. Tá certo, muito bem, você respondeu certo. Eu entendi o que é responsabilidade, todo mundo entendeu o que é responsabilidade. É alguma coisa que nós temos que realizar, um compromisso, alguma palavra empenhada, e que precisamos fazê-la e precisamos empenhar, porque vai ser benefício para as pessoas ao redor, vai ser benefício para nós, vai ser um bem para todas as pessoas. E quando o apóstolo Paulo aqui escreve a carta aos Colossenses, ele queria chamar a atenção daqueles irmãos para um compromisso que eles tinham com Cristo Jesus. Porque em toda a sua carta, ele vai mostrar que aqueles irmãos da igreja de Colossos, eles estavam desviando da sua atenção e estavam colocando o Senhor Jesus, o Senhor que é soberano sobre todas as coisas, em segundo plano. E começando a dar mais atenção ao que os homens falavam do que a própria palavra, que é a palavra de Deus, que nos fala de Cristo Jesus, nos ensina. O próprio Senhor Jesus havia dito: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, ele tem toda a autoridade de dirigir todas as coisas, e o povo e os irmãos da igreja de Colossos precisavam atender. Eles estavam ouvindo muitos que os outros estavam falando, atendendo a esses pedidos. Então vimos que eles estavam voltando a todas as práticas antigas e desnecessárias do judaísmo. Comida, só pode comer isso ou comer aquilo, beber isso ou deixar de beber aquilo, aquelas festas, a maneira deles guardarem as coisas. E diz-nos o texto que aquilo era sombra, era Cristo Jesus. Eles precisavam ter um compromisso com Cristo. Eles estavam adorando até anjos, que são certamente superiores a nós, mas ainda assim totalmente criatura, e nós devemos adorar a Deus, o Criador. Ele, somente Ele é digno de ser adorado. De tal maneira então que agora no capítulo 3 ele vai mostrar o quão unidos eles estavam em Cristo Jesus. E para estabelecer, e para não apenas estabelecer, mas para comprovar esta união de Cristo com a igreja, de Cristo com eles também, eles precisavam assumir algumas responsabilidades, alguns compromissos. Eu queria pensar nesta noite em 3 compromissos que o texto aqui nos permite dizer. Primeiramente,
eles precisavam assumir de maneira bem firme, bem categórica, o compromisso de buscar a Jesus. O compromisso de buscar. O texto diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ele estimula aqueles irmãos, ele lembra aqueles irmãos e ele conduz aqueles irmãos para buscar e assumir esse compromisso de buscar a Cristo, buscá-lo no céu, aonde ele estava, no alto dos céus, o lugar da sua habitação. Ele está à direita de Deus Pai. E ele então orienta aqueles irmãos, mostrando que mais do que o céu é elevado do que a terra, do ponto de vista geográfico, é elevado sim, mas muito mais do que geograficamente. É elevado em santidade, em pureza, em retidão, em compromisso dele. Ele só pôde estar ali depois que ele realizou, ele veio, ele fez o seu ministério, ele realizou, ele se humilhou, ele se esvaziou e ele atendeu ao querer do Senhor Deus de tal maneira, em profundidade, que ele morreu, mas no primeiro dia da semana, no domingo, ele ressuscitou, mostrando ser vitorioso sobre a morte. E é isso que o texto fala. Ele ajuda aqueles irmãos a entender que, a exemplo da morte de Cristo lá na cruz do Calvário, todos os fiéis a Ele, todos que entregaram sua vida a Ele, ali morreram com Cristo, lá na cruz. E também, de modo semelhante, análogo, eles foram sepultados. Ou seja, toda a vida de pecado foi paga em Jesus. Ou seja, com Jesus morreram, com Jesus foram sepultados. E aí ele faz menção da ressurreição. Se fostes ressuscitados, ou seja, semelhantemente, como Jesus morreu por conta do pecado, não dele, mas de todo aquele que nele crê, ele também ressuscitou e conduz os servos de Deus a ressuscitar e estar à direita de Deus ali, representado em Cristo Jesus. E uma vez que está ali, ele precisa mostrar a elevação dessa vida. E como? Buscando a Ele, se esforçando, se dedicando, se entregando a Ele, tendo agora essa compreensão de que Ele não é mais alguém da terra, Ele é da terra no sentido de terreno, mas a sua vida agora está com Cristo, e Ele agora está com Cristo nas alturas, ali representado, como estamos representados na sua morte, na sua sepultura, mas mais do que isso, ao ressuscitar, agora estamos com Ele também à direita de Deus, ali representado. A minha oração, a sua oração, ela é atendida, mas só é atendida por causa de Cristo, por causa do Filho amado. E é exatamente isso que ele faz lembrar. Pensai, ou melhor dizendo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e Ele está assentado de Deus. Nos evangelhos, meus irmãos, nós encontramos uma figura que nos fala da união de Cristo com os seus servos. E esses servos são membros de um corpo. E uma das figuras, não apenas que é o corpo e Jesus é o cabeça, nos evangelhos também nos fala que Jesus é o noivo e que a igreja é a noiva. E quando ele falou dessa questão, e quando veio, a certa ocasião, alguém perguntando sobre a separação, ele fez menção e diz-nos o texto: o que Deus uniu, não separe o homem. Então o Senhor Jesus mostra que, sendo Ele o noivo e unindo com a noiva, e essa é uma união que vem de Deus, é uma união muito bem estabelecida e que homem algum pode separar. Algo que está bem ligado, bem unido, bem junto, como algo que é como que inseparável. E ele mostra isso, meus irmãos, porque ele se dedicou, ele buscou a noiva, ele desceu do alto dos céus. Diz-nos o apóstolo Paulo que o amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. Ele tudo sofreu por amor, ele tudo suportou por amor, e isso mostra o quanto ele buscou a noiva. E aqui encontramos o apóstolo Paulo falando de uma outra realidade, ou uma realidade complementar. A igreja precisa também buscar o
noivo. O noivo veio buscar a noiva, mostrou todo o seu empenho, toda a sua dedicação. E agora o apóstolo Paulo orienta aqueles irmãos e a nós também a buscar a Cristo. Ele veio, nós precisamos também ir. Aqueles irmãos precisavam, eles estavam fugindo, mas cremos também que nós, quantas coisas estão ao redor em que nos tiram a atenção. Talvez a elevação da vida de Jesus ali no alto dos céus, à direita de Deus, talvez não seja esse tipo de vida que muitas vezes os servos do Senhor têm almejado, têm desejado, têm buscado. E exatamente isso que o apóstolo Paulo vem reforçar. Busque como igreja, busque, ó Colossenses. A cada um de nós, sim, também podemos e devemos buscar. Não que essa busca nos traz salvação. A salvação já nos foi trazida, é Cristo. Mas quando Ele vem a nós, e certamente Ele veio, e nós somos dele, nós damos prova de que Ele é o nosso noivo, o noivo amado, o noivo querido, porque a noiva é amada. Ele já mostrou isso, Ele deu provas cabais, Ele veio buscar em profundidade. E nós podemos também fazer o mesmo, ter essa resposta positiva. Daí nós vemos o primeiro compromisso. Eles deveriam buscar a Cristo aonde Ele estava, porque ali era a vida dele já vitoriosa sobre o pecado. E nós também devemos viver com Ele, buscando a Ele, buscando essas coisas também elevadas. O segundo compromisso que ele nos permite dizer no verso 2 e verso 3, ele diz assim: pensai nas coisas lá do alto. Segundo compromisso, pensar nele. E aí começamos a entender que de fato há uma ligação muito grande, que não é apenas buscar. Porque buscar, alguém pode buscar um dia, uma vez aqui ou uma vez ali, mas a ideia é de pensar. E quando se pensa é algo que está continuamente conosco. Aonde vamos? Vamos com a nossa mente, vamos com o nosso pensamento. E aí ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Era Ele que eles deveriam focar a atenção, pensar no Senhor Jesus de uma maneira profunda. E nós devemos compreender que o que caracteriza, por exemplo, uma falsidade? A falsidade caracteriza-se, por exemplo, quando alguém fala alguma coisa, mas a realidade é outra, é contrária. Há uma falsidade, há uma mentira, em que se fala uma coisa, os lábios proferem certas coisas, mas a realidade é outra, há uma falsidade. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele vai ajudar aqueles irmãos e a nós também a viver uma vida íntegra, plena, não apenas de palavras, mas também de pensamento, aquilo que vai continuamente conosco. O nosso pensar deveria estar junto. E nisso, meus irmãos, mais uma vez, nós vemos que é algo elevado. É algo elevado. Mais uma vez, nós lembramos da questão da união de um casamento, porque eles estavam juntos. O marido deve pensar na esposa. A esposa deve pensar no marido. Quando ambos, ou uma das partes, e pior ainda, quando ambos começam a pensar em tudo, mas vão perdendo a atenção de pensar um no outro, este casamento vai tornando-se frágil, vai tornando-se fraco, e é possível romper o que há que fazia ligação, porque um já não olha, um já não pensa, já não fala, já não compartilha. É isso que o texto está falando: pensai lá nas coisas do alto, não aqui da terra. Pensar aonde ele está, onde o noivo está, onde o centro da vida está. Pense lá, não nas coisas terrenas. As coisas terrenas são muito boas, elas, em primeiro lugar, devemos compreender que elas são obras de Deus.
E Deus faz as coisas muito boas, mas por conta do pecado as próprias obras ficam manchadas. Passou recentemente nos noticiários uma menina que era alérgica. Existem muitos tipos de alergia, mas ela era alérgica à água. Falei, misericórdia, ela não podia chorar. Eu falei, mas coitada, ela sofre lá uma dor e tem que aguentar que ela não pode... Eu falei, gente, como é que pode uma coisa dessa tão estranha? Mas observe que Deus permite que a própria natureza revele certos comportamentos, resultados, consequências estranhas que são próprios da disfunção do pecado, enfermidades e coisas as mais diversas, para mostrar que aquilo não é normal. O que é normal é o que Ele estabeleceu. O que é normal são as coisas. A gente precisa de água e beber água. Não é anormal ter um suor ou lágrimas ou coisa parecida. Pelo contrário, isso é normal. O que é normal entre as duas partes, o noivo e a noiva, é pensar um no outro. Ele não deveria buscar, mas pensar, ou seja, algo contínuo que estivessem ali. Eles deveriam expressar essa verdade. E as coisas materiais são importantes, como dissemos. O alimento, por exemplo, é muito importante, mas ainda assim é um elemento material. E ele, como elemento material, criado por Deus, aponta para o Criador. Aquilo que serve de alimento, a comida, ela, de maneira geral, ela vai apontar para o seu Criador, vai apontar para Cristo, que é o pão da vida. E o nosso amor não pode ser maior para as coisas naturais, as coisas materiais, mas para as espirituais, para Cristo Jesus. De tal maneira que nós falamos, ainda que brevemente de manhã, que quando o Senhor Jesus, na sua tentação, a primeira investida do maligno foi ele com fome, 40 dias sem comer, foi exatamente isso: transforma, se tu és Cristo, ou seja, tendo poder, transforma pedras em pães. Pão era algo necessário, é um alimento para a sobrevivência. Mas ele rejeitou aquele pão e diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. O alimento é a palavra, é o que vem dele. As coisas materiais não dirigem as espirituais, mas pelo contrário, são as espirituais que dirigem a material. Você tem força, você tem energia, mas se algum carro lhe fecha quando você está dirigindo, o seu espírito pode segurar o seu corpo para não fazer coisa que não deve. Pode segurar a própria língua para não falar o que não deve. E pode também segurar a mente, porque vindo pensamentos ruins, fala: eu não quero pensar nisso, eu quero pensar em tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é bom. Não há um problema em vir o pensamento vil. Vil pode ampliar quando eu dou oportunidade para que esse pensamento tome forma, ele desenvolva, ele cresça. E é por isso que o texto fala de pensar, pensar nas coisas lá do alto. Não há problema o alimento, não há. Mas certamente nós, se fôssemos tentados e estivéssemos 40 dias sem comer, e o inimigo dissesse: transforma, se pudesse, transforma pedras em pães. É possível sim, muito possível, muito provável. Eu e você faríamos isso, porque somos talvez mais achegados nas coisas materiais e não pensamos nas coisas que estão lá no alto. Eu e você precisamos considerar que toda a obra da criação é de Deus, é do Senhor quem deu, e Ele deu para a gente cuidar dela, mas ela não pode dirigir a nossa atenção, a nossa mente. Quem dirige é o Senhor Jesus, é pensar como Ele, é agir como Ele. E por fim, meus irmãos, o texto nos fala de um terceiro e último compromisso. Ele ajuda-nos a compreender esse terceiro e último compromisso, que não apenas era o compromisso de buscar, o compromisso de pensar, buscar a Cristo, pensar em Cristo, mas também o compromisso de aguardar a Cristo, aguardá-lo. E ele termina no verso 4 dizendo: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
é necessário aguardá-lo de maneira apropriada. Olha, quando ele vier e se manifestar, vocês também serão manifestados, e a ele em glória, em glória. É preciso aguardá-lo de maneira adequada, que glorifique a ele. Aguardar. Nós sabemos que uma das ideias, uma das figuras da palavra de Deus, tendo o noivo e a noiva, é um encontro e ambos vestidos adequadamente, apropriadamente para aquela ocasião, procurando estar bem adequado, bem adornado nas suas vestes, revelando que está preparado para aquele momento da união, da celebração do casamento. E um dos aspectos que a noiva, pensando ela assim como igreja, uma das questões de adorno, não é apenas as coisas que são externas, mas é a sua vida, uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha. Ou seja, são questões que não são apenas de aparência tão somente, são aparentes, mas que vêm de dentro para fora. Porque as coisas espirituais, elas devem dirigir, de tal maneira estar dentro de nós, que dirige a nossa vida e ela adorna, mostrando que estamos aguardando adequadamente. Como que a igreja deve aguardar a Cristo Jesus? Deve aguardar a Cristo Jesus manifestando exatamente aquilo que adornava a Cristo Jesus. O seu amor, a sua paciência, a sua perseverança, a sua generosidade em se entregar. Ele mesmo entrega. Ninguém poderia matar Jesus. Não tem como. A morte para ele só poderia ser se ele entregasse para morrer. E foi o que ele fez. Diz que ele expirou e ele entregou o seu espírito. Não foi um furo, não foram ali a cruz. Humanamente falando é algo muito difícil e viria, mas como Deus, ele poderia suportar indefinidamente. Porque ele pode todas as coisas. Ele pode fazer de um lugar totalmente seco tornar um manancial de rios caudalosos, abundantes, de ondas. Ele poderia fazer isso, ele se entregou, e foi exatamente esse domínio dele que vem de dentro, que fez todo o adorno. Certamente o profeta Isaías, ele menciona isso e diz, olha, não havia beleza, ninguém via beleza em Jesus, ele era maltratado, esquecido, mas num sentido, havia uma beleza inigualável, a beleza do seu amor. Ele estava morrendo por pecadores e ele não desistiu. Motivos havia, mas ele não quis e não aceitou isso. É uma beleza de força, de domínio, e dessa maneira ele preservou e realizou toda a obra. E nós, para aguardar a complementação da obra, também devemos aguardar apropriadamente, com esses pensamentos. Aguardar ali com pensamentos bons, com pensamentos pensando nele, aguardando, se limpando, purificando mais e mais. É assim que nós devemos. Como dissemos, as coisas materiais, elas são boas, elas são úteis, porém quem dirige são as coisas espirituais. E é exatamente isso, porque o Senhor Jesus, ele se dirigiu a nós, ele viveu em nosso meio, ele está à direita, ele vive de um jeito, de uma maneira tão plena, tão profunda, que ele pensa continuamente. Quando nós pensamos na oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, há uma ocasião em que, um momento da oração em que ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, não apenas santificado, mas ele diz, dá-nos o pão nosso de cada dia. Quer dizer que ele pensa continuamente em nós, porque nós pensamos que precisamos, e de fato precisamos, e nós podemos buscá-lo, e ele não deixa de pensar em nós, e mesmo quando nós não pedimos, ele pensa em nós, e ele nos dá, ele nos confere. E é dessa maneira que, quando nós estamos aguardando, pensando nele, buscando a ele, nós estamos assumindo esse compromisso, estamos nos unindo.
Ele se uniu conosco e Ele nos deu esse privilégio de compartilhar também da preservação dessa unidade. Como? Assumindo o compromisso de buscar, pensar e aguardar Ele, a volta. É Ele que nós aguardamos. Com respeito ao serviço, alguém pode ter o seu salário no final do mês, alguém pode ter vencimentos bem elevados. A coisa mais importante não é ter mais ou ter menos, ou buscar ter mais. A coisa mais importante é nós administrarmos bem, é sermos fiel. Quando Ele nos diz, olha, foste fiel no poucos, aquele que eu dei para você, você foi fiel. E aí Ele nos coloca em honra, porque nós fomos fiéis. E isso que é o mais importante, é buscar a Cristo, pensar nele. E é isso, meus irmãos, que o texto fala para eles. É isso também que o texto fala para nós. Ele nos ajuda a entender que Ele já realizou a obra, mas Ele também quer que nós compartilhemos, pensando também nele. Não é uma obra dividida, em que Ele pensa continuamente. Nós, de vez em quando, nós buscamos, não. Há necessidade. Há uma necessidade de intensidade, de uma necessidade de elevação, de todo o nosso ser está voltado para Ele. Quando isto vai acontecendo mais e mais ao longo da nossa vida, o Senhor Deus vai sendo glorificado, Ele vai sendo reconhecido. E eu queria encerrar com uma ilustração que eu creio que talvez alguns viram de várias maneiras, pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Se não me falha a memória, nessa época recente agora do Carnaval, uma das escolas de samba do Rio de Janeiro, a Mangueira, num debate, numa entrevista, a pessoa que fazia parte dessa escola, uma senhora já de tradição dessa escola, ela estava se queixando, porque ali no morro, onde tinha muitas pessoas que eram da escola de samba da Mangueira, agora tem diminuído, os jovens já não têm interessado mais. E ela disse, por quê? E tem umas pessoas, um tal de Bíblia. Eu não sei, é uma seita. Eles não querem mais saber de samba. Eram evangélicos que seguiam a Bíblia, que estão seguindo a Bíblia. Eram tão afeitos à festa do carnaval, à festa da carne, à festa de exibição do corpo, à festa de promiscuidade, de prostituição, para que, segundo a tradição, numa quarta-feira, a chamada quarta de cinza, então pede perdão e está tudo resolvido. E então essas pessoas, vários jovens, várias pessoas estão dizendo, não, eu não quero, eu quero festejar de outra maneira. Jesus é minha alegria. Eles estão buscando a Jesus, eles estão pensando, eles estão aguardando. E até um dos entrevistadores disseram, então, será que tem que acabar com esse povo evangélico, para que então volte de novo às escolas de samba e volte esse festejo? E aí a gente fica espantado e diz, mas que estado nós estamos chegando? Tem que acabar com as pessoas têm que ser obrigadas a querer fazer o que os outros fazem, elas não podem ter liberdade de escolher outras coisas. Meus irmãos, nós temos diante de nós essa verdade. Nós fomos livres por Cristo Jesus para escolher a Ele, para buscar, pensar e aguardar. E quando, uma vez que nós somos livres, nós podemos fazer isso. O mundo pode pensar diferente, mas nós somos servos do Senhor, ligados com Ele, o noivo com a noiva, o cabeça com o seu corpo. E nós louvamos a Deus, porque o apóstolo Paulo nos ajuda a não apenas falou àqueles irmãos, mas também falou a nós também do compromisso que também nós podemos assumir. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e esse compromisso seja sempre avivado e reavivado em nossas mentes e nas nossas vidas.